Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Rocha Júnior aqui mais uma vez com vocês para as nossas dicas biológicas e o nosso tema é citologia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as estruturas dos modelos celulares, traçarmos características que vão diferenciar esses dois modelos celulares. Observar também como o modelo celular evoluiu e se transformou e modificou a outra forma celular. Então, não sai daí, se liga no canal Efeito Biológico, ativa as notificações, se inscreve no canal e dá o seu like, beleza? Vamos lá, citologia, é nóis! Fala galerinha amada, tudo bem com vocês? Então vamos lá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a citologia. Cito, célula, logia, estudo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre as características celulares, pelo qual também nós vamos traçar uma ordem evolutiva dentro do descobrimento dessa célula até os dias atuais, dentro da conformação das tecnologias mais avançadas que hoje trabalham diretamente com essas células. Então, quando nós falamos em células, na citologia, falamos estritamente sobre o estudo de uma estrutura morfofisiológica base da formação de todos os seres vivos. Tanto que o critério hoje de classificação dentro dos seres vivos é exatamente apresentar células. É por este motivo que os vírus estão à parte da classificação dos reinos, não está inserido em nenhum dos reinos dos seres vivos, porque ele é acelular, ele é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele não tem célula, ele não metaboliza energia, ele não sintetiza proteína, ou seja, ele não tem uma maquinaria sustentável. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essas características e estruturas celulares. Sabe-se que estima-se aproximadamente entre 5 e 30 milhões de espécies de seres vivos no planeta, cerca apenas de 1,7 milhão foi devidamente estudado e registrado. Claro, é óbvio que há uma variedade dentro de cada habitat, dentro de cada ecossistema, dentro de cada bioma. Se citarmos a própria floresta amazônica, nós temos lá milhares de espécies que ainda não foram catalogadas, não foram registradas, não foram devidamente identificadas pelas suas características morfofisiológicas. Então, essa diversidade dos seres vivos acontece em vários aspectos, tais como a estrutura morfológica, a estrutura fisiológica e também comportamental desses seres vivos, né? Apesar dessa imensa variedade, todos os seres apresentam um plano de estrutura e organização em comum. E esse plano é exatamente o que nós vamos falar hoje aqui, certo? Na nossa aula. Beleza. Então, esse padrão de organização compreende estudos como a própria bioquímica molecular, uma vez que a bioquímica, as regras da própria bioquímica, ela é válida para todos os seres vivos, bem como também o estudo da citologia, que é o que nós vamos adentrar, tá certo? Na aula de hoje. E em que os focos vai ser exatamente os blocos que formam essa matéria viva, que é exatamente as células. Então, os modelos celulares, eles obviamente não surgiram de uma hora para outra, de um ano para o outro, e assim sucessivamente. As estruturas celulares, elas são bem... Hoje as células mais evoluídas, células eucarióticas, são bem complexas. Se a gente pegar lá a hipótese endossimbiótica evolutiva da origem da vida, mostra que as células eucarióticas evoluíram de células procarióticas, que são as células mais primitivas, dentro dos dois modelos celulares que são apresentados, procarióticos e eucarióticos. Então, obviamente que após essa evolução, que foi obviamente uma adaptação, onde, por exemplo, uma célula procariótica fez uma simbiose com uma cianobactéria e formaram os cloroplastos, juntamente com a outra simbiose com uma com uma cianobactéria, juntamente com uma bactéria aeróbia que deu origem às mitocôndrias. Então, uma célula procariótica
simbioticamente com uma bactéria aeróbia, deu origem às mitocôndrias, com uma cianobactéria, deu origem aos cloroplastos. E aí surgiram as células vegetais. As células animais, obviamente, como não apresentam cloroplastos, elas foram evoluídas a partir de uma simbiose de uma bactéria aeróbia. Então formaram as mitocôndrias, os organismos respiradores. Beleza, então dentro desse aspecto evolutivo da hipótese endossimbiótica, existem várias teorias, tá certo? Que tentam mostrar como esses modelos foram surgindo gradativamente e outras tentam desmentir tal teoria, ok? Mas historicamente, dentro do estudo da citologia, nós temos 3 patamares aí ideais para debatermos. É exatamente 3 cientistas que tiveram maior relevância, né, dentro do desenvolvimento das suas teorias celulares. Então nós temos lá, inicialmente falando sobre Anton van Leeuwenhoek, que foi o pioneiro no estudo, tá certo, de organismos imperceptíveis ao olho nu até determinado momento. Por isso que ele é considerado o pai da microbiologia. Ele estudou o comportamento dos micro-organismos. Então é óbvio, né, que o aparato pelo qual eles dependiam naquela época era bem primitivo. Então era algo bem simples para a observação. Outro rapazinho que teve um respaldo foi Robert Hooke, que aí sim, ele é o cara que descobre a estrutura modelo celular, esse modelo morfofisiológico, através de alguns experimentos que teve como destaque o experimento feito através da observação entre cortiça. Robert Hooke, ele pegou casca da árvore e observou, retirou fragmentos e observou num microscópio bem simples, né, onde ele tinha um poder, um aumento do poder de observação, um poder, tá certo, de observação dentro do microscópio pelo qual ele desenvolveu. Esse poder de resolução bem simples, tá certo? Então, ele, nesse microscópio simples, ele observou que essa cortiça, que é a casca da árvore, apresentavam estruturas, revestimentos, estruturas de padrões repetitivos, pelo qual ele observava que eram compartimentos que não eram preenchidos. Esses compartimentos ele denominou de célula, no latim, daí a derivação célula, tá certo? Então eram esses compartimentos que não estavam preenchidos, que na realidade hoje nós sabemos que são células mortas, né? Que são células que não apresentam citoplasma. Então, na observação dessa cortiça. Então ele denominou aí, tá certo? De célula, que no latim, né, quer dizer, derivou aí no caso, tá certo? Em célula. Beleza. Há outro também que apresentou experimentos bem desenvolvidos na área em plantas e animais, chama-se de Marcelo Malpighi. Então ele fez experimentos através da observação entre células de vegetais e animais, mostrando e evidenciando também esses compartimentos nesses dois seres vivos, animais e vegetais. Então logo entramos num processo chamado de teoria celular. A teoria celular, ela foi proposta por 2 rapazinhos chamados de Matthias Schleider, que era um botânico, tá certo? E Theodor Shivan, que era um médico. Matthias Schleider e Theodor Shivan, eles, com base em muitas observações, eles determinaram uma teoria. Que teoria é essa? Ele falava que as partes elementares de um determinado tecido são as células, semelhantes em geral, mas diferentes em forma e função. É considerada a mola mestra universal do desenvolvimento e está presente em cada tipo de organismo. Então, isso foi a proposição feita por Matthias Schleider e Theodor Shivan. Beleza, então poderíamos ter como derivação dessa teoria. Ele colocou que todos os seres vivos são formados por células e que as atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem dentro dessas células. Cada célula surge somente de outra pré-existente. Então essas 3 características, elas são bem evidentes dentro do processo de formulação da teoria celular. Ok?
Logo, entremos nos padrões celulares. Quais são os dois modelos e padrões celulares existentes? Nós temos as células procarióticas e as células eucarióticas. As células procarióticas são células que apresentam na presença do domínio das bactérias e arqueobactérias. Então, domínio, nós temos bactérias e arqueobactérias, ambos fazendo parte do reino Monera, tá certo? E as eucarióticas do domínio eucário. Então, lembrando, procarióticas domínio bactérias e arqueobactérias, que são células que não apresentam um sistema de endomembranas, não apresentam algumas características que nós já vamos debater sobre elas. E as células eucarióticas são aquelas que apresentam domínio eucária, onde estão lá como representantes os prototistas, o fungo, tá certo? Vegetal e animal, onde apresentam lá carioteca, organelas, etc, e etc. Beleza? Então, dentro desses padrões celulares, nós vamos agora evidenciar as diferenças básicas entre eles. Que diferenças básicas? Vamos lá. Nas células procarióticas, quais são as características principais dessa célula procariótica? Na célula procariótica nós temos ela, pelo fato de ser uma estrutura bem simples, ela demanda uma maior quantidade de fonte de energia e vai habitar diversos tipos de ambientes, também que nós podemos dizer ambientes extremos, como é o caso das arqueobactérias, que vão habitar ambientes, chamados de extremófilos, ou extremófilas no caso dessas arqueobactérias, ok? Então vamos lá, para algumas características presentes neste modelo celular. Primeiro, apresentam membrana plasmática que vão regular o processo de entrada e saída de substâncias. Essa membrana plasmática ela é comum tanto nas células procarióticas como nas células eucarióticas. Apresentam um nucleóide que representa o material hereditário, ou seja, vai ter lá a presença do DNA na célula. Lembrando-se que essas estruturas não apresentam, essas células não apresentam um núcleo organizado com uma membrana. Núcleo esse denominado, membrana essa denominada de carioteca. Como não apresentam carioteca, nós falamos que o material genético fica lá, no caso a cromatina novelada, diluída no citoplasma, é chamado de nucleóide. Beleza? A própria estrutura do hialoplasma, do citoplasma, é formada por água, por macromoléculas com algumas proteínas presentes e diluídas nesse citoplasma. E temos ribossomos, mesmo que pequenos, atrofiados, mas funcionais, são formados com complexos de RNA ribossomial e proteínas, eles realizam sua função, que seria a síntese proteica. Também, essas células procarióticas podem apresentar algumas especializações. Especializações essas, obviamente, são variáveis de acordo com habitat, função, morfologia, fisiologia da estrutura celular procariótica. Que estruturas seriam essas? Por exemplo, nós temos a parede celular, nós temos a membrana interna, que é responsável por determinadas reações químicas, e temos também os flagelos. A parede celular, galerinha, ela está localizada externamente à membrana plasmática e tem a função de sustentar a célula, dando também a sua forma celular, seu aspecto estrutural da questão da forma. Temos também, dentro dessa parede celular, a própria composição da célula bacteriana. Dentro da composição dessa parede celular nós temos nas arqueobactérias, ela é formada por polissacarídeos e proteínas, que se assemelha muito em relação às células eucarióticas. E já as bactérias, nós temos o peptoglicano e também polissacarídeos. Então a diferença entre a estrutura das células procarióticas, das bactérias e arqueobactérias também diferem na composição da sua parede celular. Enquanto que nas arqueas eu tenho polissacarídeos ou proteínas, nas bactérias eu tenho peptoglicano e polissacarídeos. Beleza, temos também uma estrutura chamada de cápsula. Nem todas as células procarióticas apresentam, tá certo? São algumas que vão desempenhar um papel importantíssimo, como proteção contra leucócitos, ressecamento, adesão de determinadas bactérias às células que vão parasitar e assim sucessivamente, ok? Vamos então traçar agora as características das células eucarióticas. As células eucarióticas, elas são as células mais evoluídas.
definidas, são as células em padrão, presente lá nos fungos, nos protozoários, nos prototistas em geral, fungos, animais e vegetais. Então, logo, essa célula é um pouco mais complexa. É variável também dentro das estruturas internas, obviamente, de acordo com o aspecto metabólico de cada célula. Mas elas são mais complexas e apresentam como características também básicas e específicas dentro da classificação dos modelos celulares. Primeiro, apresenta a membrana plasmática, que também tem a função de regular, controlar o transporte de substâncias internamente e externamente. Também apresenta agora, com uma estrutura importantíssima, a presença de um núcleo organizado. Então nós temos um núcleo organizado por uma membrana, chamada de carioteca, que separa o material nuclear do material citoplasmático. Então essa membrana nuclear carioteca também promove o processo de permeabilidade seletiva. Seleciona o que vai sair do núcleo e o que vai entrar no núcleo, porque elas apresentam também poros. Beleza? Apresentam um material genético, no caso, o próprio DNA. Cujo esse DNA ele é importante, sabe por quê? Porque ele simplesmente faz os dois processos vitais, chamados de duplicação ou replicação e a transcrição. Tá? O que é a duplicação ou a replicação? É quando uma molécula de DNA produz outra molécula de DNA. E o que é a transcrição? É quando eu vou produzir moléculas de RNA a partir de mensagem vinda do DNA. Então, vou produzir o RNA mensageiro, que é um trecho que ele copia do respectivo DNA. E esse RNA que foi copiado, ele vai ser carregado, obviamente, lá para o citoplasma, entregue aos ribossomos para sintetizar a proteína. Então, o DNA, ele além de da caracterização da multiplicação da molécula de DNA, ele também vai mediar as proteínas, vai indicar que tipo de proteína que vai ser formada através de um código pelo qual é copiado através do seu material genético, das suas sequências de bases, ok? Temos também o hialoplasma, que também é rico em água, sais minerais, macromoléculas, proteínas que vão estar lá diluídas nesse citoplasma. Temos organelas membranosas, que são chamadas de organelas citoplasmáticas. Nós vamos ter retículo endoplasmático liso e rugoso, nós vamos ter mitocôndria, cloroplastos, nós vamos ter centríolos, nós vamos ter retículo endoplasmático liso e rugoso, ou seja, nós vamos ter várias organelas membranosas que vão desempenhar um papel dentro da própria célula, cada um papelzinho específico dentro da célula. Temos também uma estrutura que vai dar o arcabouço celular, vai dar a estrutura esquelética celular chamada de citoesqueleto. Então o citoesqueleto é uma armação que vai sustentar a membrana, posicionando e deslocando as organelas. Acredito que dentro da célula existem movimentos cíclicos, chamados de cicloses, que vão ser responsáveis pela distribuição de nutrientes, distribuição do próprio oxigênio, ok? E outros metabólicos. Então, dentro de um padrão desse movimento que vai ocorrer de forma cíclica, ok?